Olá, internet espectadores, eu sou Bruno Germano. No vídeo de hoje eu vou fazer a migração do meu notebook de trabalho aqui do Ubuntu 18 para o Pop! OS 20. Mas hoje eu não estou sozinho não, eu vou contar com a ajuda do Dio Linux para fazer essa migração. Vamos lá. Já faz um tempo que eu trabalho só com Linux, meu ambiente de trabalho inteiro é só Linux, eu já fiz até vídeo sobre isso. Eu comecei a trabalhar no começo de 2018, então eu sempre usei o Ubuntu como a minha distro de trabalho. Eu instalei lá naquela época o Ubuntu 17 e assim que saiu a nova versão do LTS, o Ubuntu 18.04, eu na sequência instalei o 18.04. De lá pra cá eu vim trabalhando só com o Ubuntu 18.04. O Ubuntu lançou a nova versão LTS, o Ubuntu 20.04. E aí eu fiquei procrastinando, vou atualizar, vou instalar, vou formatar ou só vou fazer o upgrade, o que eu faço? Altamente influenciado pelo Dio Linux, eu optei por trocar a minha distro de Linux do Ubuntu para o Pop! OS. E aí, como ele me influenciou, eu, claro, pedi a ajuda dele para fazer essa migração. Oi Bruno, oi pessoal, muito obrigado pelo convite. E o Bruno parece que está fazendo uma migração muito interessante do Ubuntu para o Pop! OS. E é uma migração interessante porque o Pop! OS tem as mesmas características básicas que o Ubuntu tem, com algumas melhorias para produtividade no desktop. Vale a pena dar uma olhada nessa distro. Então vamos por partes. O que eu preciso fazer antes de começar a instalação do Pop! OS aqui no meu computador, Dio? O que você deve fazer então antes de começar a instalar o Pop! OS, migrando do Ubuntu nesse caso? É interessante que você mapeie as modificações que você faz no sistema, quais aplicativos você instala, que configurações você faz. No mundo Linux, a maior parte dos aplicativos armazena configurações para o usuário tradicional dentro da pasta Home em formato de arquivos ocultos. A organização ali pode ser feita de formas diferentes, cada aplicativo pode ter um preferencial, mas é muito comum que a maior parte das configurações de todos os aplicativos que você instalou estejam armazenados dentro da pasta .config. Aí mesmo dentro da sua home, entre os arquivos ocultos que você visualiza pressionando Ctrl H, você também vai encontrar uma outra pastinha chamada .local e dentro dela uma pastinha chamada share. Aí você encontra várias pastas de configurações de aplicativos também. Se você observar simplesmente a sua home, não necessariamente dentro dessas pastas, você também vai perceber várias pastas de aplicativos provavelmente que você já instalou. Todas essas pastas possuem arquivos de cache ou de configuração, e a maior parte delas pode ser salva num simples pendrive, num outro disco, num aplicativo em nuvem que você queira, para depois ser restaurado no computador que você vai utilizar, independente de qual seja ele, independente da distribuição. No caso da migração do Ubuntu para o Pop! OS, se você quiser as suas configurações de terminal, as configurações do seu Google Chrome, do seu Firefox, ou seja lá qual for a sua aplicação, você pode copiar esses dados, salvar e depois puxar o backup para sua pasta Home nova. E apesar da quantidade de pastas e aplicativos que estão ali dentro, você pode simplesmente escolher os aplicativos que mais te interessam. Não é porque está ali que você precisa necessariamente salvar, e às vezes fazer um reset aí completo das aplicações que você tem instalado vai deixar o seu sistema com menos resíduos. Pô, boa, eu não sabia dessas pastas não, então eu vou salvar todos esses arquivos nesse meu HDzinho aqui e depois eu decido o que eu vou reutilizar ou não, então vamos começar. Pronto, todas as modificações mapeadas, todos os arquivos salvos aqui no meu HD. Agora me diz assim, onde eu pego essa última versão do Pop! OS e o que eu preciso saber do Pop! OS antes de eu começar a minha instalação propriamente dita aqui? O próximo passo, naturalmente, é você baixar o Pop! OS instalado no seu computador. E aonde você baixa essa distribuição? Acessando o site pop.system76.com, você vai encontrar facilmente o botão de download. O Pop! OS atualmente é oferecido em duas versões, uma versão LTS, que é a 20.04, e também uma versão um pouco mais recente, que é a 20.10, lançada em outubro de 2020. Nós estamos prestes a receber aí o Pop! OS 21.04, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo. Independente do que aconteça, muito provavelmente a versão 20.04 é a mais indicada para você,
por questão de estabilidade e longevidade. O Pop! OS tem uma diferença bem significativa em relação à LTS do próprio Ubuntu. Enquanto o Ubuntu é um pouco mais conservador na sua LTS, mantendo os pacotes em versões específicas, o Pop! OS funciona no esquema meio híbrido de Rolling Release com Fixed Release. Alguns componentes do sistema estão recebendo constantemente atualizações, como os drivers de vídeo e o kernel, por exemplo. Já outras coisas acabam ficando presas no lançamento fixo, como a interface gráfica. A única diferença que você tem de uma versão mais recente aí em número do Pop! OS para LTS 20.04 no momento é a versão do GNOME, que é a interface padrão que ele carrega. Mas todos os recursos que você tem no Pop! OS, como aquela função muito bacana de auto-tiling, você vai ter perfeitamente mesmo na versão 20.04, assim como drivers de vídeo mais recentes, esse tipo de coisa. Boa, então esse computador, como é um computador de trabalho, eu trabalho nele todo dia, eu preciso de uma versão bem estável. Então eu vou de LTS, vou entrar no site aqui e baixar já a versão LTS. Ah, Gil, eu tenho Dual Boot nesse computador, tenho Windows e Linux. Rola normalmente fazer Dual Boot aqui no Pop! OS? O Bruno me informou que ele tem a intenção de fazer Dual Boot e infelizmente o Pop! OS não é um sistema muito legal para Dual Boot, pelo menos por enquanto. Pelo que eu estou sabendo, eles pretendem melhorar isso em breve. Mas no momento não existe uma opção que existe no Ubuntu, por exemplo, de você instalar ao lado do sistema operacional já existente. Porém, o Dual Boot é sim possível. Ao contrário do Ubuntu, que usa o Grub, o Pop! OS utiliza o Systemd Boot. O Systemd Boot também é capaz de gerenciar Dual Boot perfeitamente, só que a forma com que ele funciona é um pouco diferente. Você vai instalar o Pop! OS na partição que você quiser normalmente, só que na hora de ligar o computador você vai pressionar a sua tecla de Quick Boot aí, atrelada à sua própria BIOS, e vai iniciar o sistema a partir dali. Existem algumas outras formas de você contornar essa situação que a gente já detalhou lá no nosso fórum. Por exemplo, tem alguns conteúdos que vale a pena dar uma olhada. Bom, beleza, agora bora para a instalação. Eu preparei esse pendrive aqui para fazer a instalação do Pop! OS aqui nesse notebook. E aí vamos reiniciar e seguir todo o processo de instalação. Vamos lá. Senhor Linux, formatei e instalei, Pop! OS já está aqui rodando. Eu tenho um script que eu uso há muito tempo para fazer configuração e instalação dos meus computadores novos. Eu usava ele para Mac, aí depois eu traduzi ele para Ubuntu e eu venho usando em todas as versões que eu usei do Ubuntu. Posso usar esse mesmo script aqui para configurar minhas coisas, configurar meu terminal, instalar meus aplicativos e tudo mais? Eu vou te mandar o link para você dar uma olhada nesse script. Naturalmente, depois de instalado, o próximo passo é instalar as ferramentas que você precisa para trabalho. E o Bruno me informou que ele até tinha um script que ele mantinha com aplicações que ele utilizava. Observando no GitHub, dá para perceber que tem algumas coisas aí desse script que são bem antigas, que não existe mais necessidade. Existe uma montanha de PPAs, por exemplo, que são os repositórios pessoais que a Canonical mantém através do Launchpad para instalar determinados aplicativos que atualmente não fazem mais sentido. Dentro do ecossistema do Pop! OS, o ideal é que você utilize sempre a loja de aplicativos que se chama Pop! Shop. Por ela você consegue gerenciar codecs, você consegue instalar drivers, você consegue instalar aplicações, além de gerenciar as atualizações do sistema. Provavelmente todos os aplicativos que você precisa, ou a maior parte deles pelo menos, vai ser encontrado através da loja, especialmente porque hoje em dia as distribuições Linux estão tirando proveitos de novos formatos de pacotes, como Snaps, que são patrocinados, são mantidos pela Canonical, e os Flatpaks, que são uma iniciativa um pouco mais comunitária, digamos assim. O FlatHub, que é o repositório de Flatpaks, do mesmo jeito que o Docker tem o Docker Hub, dá para fazer essa associação, está diretamente integrado com a própria Pop! Shop. Então os aplicativos aparecem diretamente ali do seu campo de pesquisa. Se você reparar, alguns deles até na própria Pop! Shop mostram a opção de você selecionar do repositório da distro em .deb, que também é a base do próprio sistema, ou em Flatpak. Eu já sou um usuário de aplicativos em Flatpak de longa data e eles funcionam muito bem. Então nesse script que você tem, Bruno, provavelmente ele vai funcionar ainda, mas a maior parte dele não realmente é mais necessário. Seria interessante você refazer esse script atualizando de acordo com as necessidades e os conteúdos dos repositórios
dessa versão específica. E o Pop! OS tem um repositório ligeiramente mais extenso do que o Ubuntu tem, graças aos pacotes que a própria empresa empacota e coloca no repositório, além da imensidão de aplicativos em Flatpak. Legal, vou dar uma boa revisada nesse meu script, até mesmo porque já faz alguns anos que eu não olho para ele. E eu vou dar uma boa olhada no Pop Shop, porque provavelmente a maioria dos aplicativos que eu uso e que eu estou instalando aí nesse script já tem lá no Pop Shop. E como você disse, é melhor e mais recomendável usar o Pop Shop. Então eu vou procurar lá as coisas lá e já vou instalar por aqui. Valeu, Dio! Pop! OS instalado e funcionando, todas as ferramentas que eu uso para trabalhar já estão funcionando e instaladas nele aqui. Me diz aí se você quer ver mais um vídeo eu falando do Pop! OS e como eu uso ele para trabalhar, qual é o meu ambiente de desenvolvimento, as ferramentas e tudo mais. Me deixa aí nos comentários. Curte Linux, curte programação, então você precisa fazer parte da nossa comunidade lá no Discord. A gente sempre tá batendo papo lá sobre programação, sistema operacional e tudo mais. Vai ser um prazerzão te ver por lá. O link tá aí na descrição, é de graça e me dá um alô quando você chegar por lá. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Deixa aí nos comentários. Não esquece também de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Eu deixei um outro vídeo aqui relacionado para você continuar assistindo, então clica aí e me encontra lá. Fui!